Então, bora pro assunto? Número 10. Falar oi pro cachorro com voz de bebê. Sim, você faz isso. E o pior, o cachorro adora. Basta o bicho aparecer e, de repente, você começa a falar como se tivesse 2 anos e metade do vocabulário. Mas calma, a culpa não é sua. Isso é um reflexo instintivo de comunicação afetiva, um resquício biológico da forma como humanos modulam a voz para cuidar de filhotes. Seu cérebro detecta algo pequeno, fofo e dependente e instantaneamente ativa o modo cuidador. O mesmo mecanismo que faz mães mudarem o tom de voz ao falar com bebês também é acionado quando você vê um cachorro abanando o rabo. E o mais curioso, pesquisas mostram que os cachorros preferem essa voz ridícula. Eles respondem melhor a tons agudos e repetitivos, porque interpretam isso como empatia e atenção. Basicamente, seu cachorro entende: este humano me ama, mesmo soando como um desenho animado histérico. Então, da próxima vez que você disser quem é o doguinho mais lindo, saiba que está apenas participando de um teatro biológico de afeto mútuo, o que é fofo e também levemente humilhante. Número 9. Fingir que está ocupado quando alguém te olha. Você já fez isso? Talvez até hoje é cedo. Está sentado, tranquilo, e de repente alguém entra no ambiente. Instintivamente, você pega o celular, abre uma aba aleatória ou começa a digitar qualquer coisa só para parecer ocupado. Esse comportamento é puro instinto social de autopreservação. O cérebro humano odeia parecer vulnerável ou inútil. Nos tempos primitivos, ser visto como sem função podia te deixar sem comida ou pior, fora do grupo. A vergonha social moderna é apenas uma atualização do medo ancestral de exclusão. Além disso, quando você sente que está sendo observado, seu corpo ativa a resposta de autoavaliação. É o mesmo sistema que dispara quando você está prestes a apresentar um trabalho ou ser julgado por um professor. Seu cérebro pensa: atenção externa igual perigo. Então, ele inventa uma desculpa visual para parecer produtivo. Ou seja, fingir que está ocupado é a forma evolutiva de dizer: não me ataque, eu sou útil à tribo. Parabéns, você acabou de transformar a ansiedade social em uma performance digna de Oscar. Número 8. Ficar repetindo uma música na cabeça. Você sabe como começa. Uma música qualquer toca no mercado e de repente, lá está ela, presa na sua mente há 3 dias, te atormentando na hora do banho. Esses vermes musicais, ou earworms no termo técnico, são resultado de circuitos de memória auditiva tentando fechar um ciclo incompleto. O cérebro odeia lacunas. Quando ouve uma melodia repetitiva ou incompleta, ele tenta resolver a sequência, e o resultado é você, mentalmente cantando o refrão de "Ai se eu te pego" às 3 da manhã. Curiosamente, quanto mais simples e previsível for a música, maior a chance de ficar presa. Canções com repetições curtas, intervalos fáceis e ritmo estável ativam a área de memória fonológica como uma gambiarra neural. E claro, quanto mais você tenta esquecer, mais o cérebro entende que isso deve ser importante. Então, se quiser se livrar do loop mental, a única estratégia comprovada é substituir por outra música. Basicamente, você combate um verme com outro. Parabéns, DJ do próprio tormento. Número 7. Inventar diálogos imaginários. Sim, aqueles debates mentais onde você vence todas as discussões, humilha os inimigos e sai aplaudido pela plateia que nem existe. Essas pequenas novelas internas são um treino cognitivo real. O cérebro humano tem uma área dedicada à simulação social. Ele prevê reações, emoções e respostas possíveis. É como um simulador de conflitos para evitar desastres na vida real. Esse hábito está ligado ao córtex pré-frontal medial, a parte do cérebro responsável por empatia e planejamento. Quando você ensaia mentalmente um diálogo, está literalmente testando versões alternativas da realidade. O problema é quando o cérebro transforma o ensaio em maratona dramática. Repetir esses cenários pode aumentar a ansiedade e até reforçar conflitos imaginários.
extraordinários. É tipo assistir ao mesmo episódio da série mental Discussões que Nunca Aconteceram e esperar um final diferente. Mas calma, todo mundo faz isso. É só seu cérebro tentando garantir que da próxima vez você tenha a resposta perfeita, mesmo que ela nunca seja usada. Parabéns, roteirista da própria loucura. Número 6. Assobiar ou cantarolar sem perceber. Você já percebeu que, do nada, tá cantando uma música no meio do trabalho e nem lembra quando começou? Pois é, seu cérebro basicamente colocou o modo fundo musical automático para funcionar. Isso acontece porque o cérebro humano detesta silêncio completo. Silêncio significa atenção total. E atenção total significa espaço para pensamentos mais complexos e, muitas vezes, desconfortáveis. Assobiar ou cantarolar ativa o sistema de recompensa auditiva, liberando pequenas doses de dopamina, a mesma substância que aparece quando você come algo gostoso ou vê uma notificação nova. É o cérebro dizendo, ok, preciso de ruído feliz para não pensar demais sobre a vida. Além disso, esse hábito tem uma função reguladora. Quando você está entediado, ansioso ou tentando se concentrar, o ato de criar um som repetitivo ajuda a estabilizar o ritmo corporal e mental. É quase uma música de ninar interna. Na prática, cantarolar é como colocar uma musiquinha de elevador dentro da sua cabeça para disfarçar o caos. E honestamente, funciona melhor que terapia em grupo com 3 reuniões por dia. Número 5. Andar de um lado para o outro enquanto pensa. Cientistas chamam isso de locomoção cognitiva. O resto do mundo chama de não consigo pensar parado. Quando você anda, o corpo estimula o hipocampo, área do cérebro responsável pela memória e criatividade. O movimento físico melhora a circulação cerebral e sincroniza o ritmo de pensamento com o movimento corporal. É literalmente um método de pensar com as pernas. Aristóteles fazia isso, Steve Jobs fazia isso, e você também, embora provavelmente só para decidir o que vai pedir no iFood. O movimento repetitivo cria uma sensação de fluxo mental, diminuindo o ruído interno e permitindo que ideias se organizem melhor. Mas o lado engraçado é que o cérebro faz isso porque durante milhões de anos, andar estava ligado a resolver problema. Se algo te deixava confuso ou estressado, andar significava buscar uma solução física, tipo comida, abrigo ou fuga. Hoje, o problema é emocional, mas o corpo ainda reage igual. Gira pela sala como se fosse encontrar respostas escondidas no chão. Então, da próxima vez que estiver andando em círculos para resolver algo, lembre-se, você está apenas simulando um ritual ancestral de sobrevivência, ou, mais precisamente, tentando evoluir enquanto o Wi-Fi falha. Número 4. Lembrar de coisas constrangedoras antes de dormir. É sempre à noite. A luz apagada, o travesseiro perfeito e, de repente, seu cérebro grita. Lembra quando você chamou o professor de mãe em 2009? Sim, isso tem nome, ruminação noturna. Quando você finalmente relaxa, o cérebro sai do modo executivo, resolvendo tarefas do dia, e entra no modo reflexivo. O problema é que nesse estado, a mente busca arquivos antigos, especialmente os que provocaram vergonha ou ameaça social. Por quê? Porque o cérebro é obcecado por erro e sobrevivência. Ele analisa momentos embaraçosos como se fossem falhas de segurança, tipo, precisamos garantir que isso nunca aconteça de novo. O resultado? Você tentando dormir enquanto revisita um catálogo de vergonhas humanas em alta definição. É como se seu cérebro dissesse, relaxa, tá tudo bem. Mas antes, vamos relembrar aquele dia em que você tropeçou na frente da escola inteira. Curiosamente, esse processo também ajuda a consolidar memória emocional. Ou seja, você lembra da vergonha para aprender com ela. Mas, sejamos sinceros, ninguém aprende nada às 2 da manhã além de como odiar a própria existência em silêncio. Número 3. Mexer no celular sem motivo. Você abre o celular, desliza o dedo, fecha o app, bloqueia a tela e 1 segundo depois, abre de novo. Sim, você acabou de reiniciar o vício mais eficiente já inventado. Mexer no celular sem propósito é basicamente o novo reflexo humano moderno, o equivalente digital de coçar a nuca. A cada vez que você desbloqueia o telefone, o cérebro ativa o sistema dopaminérgico de busca. Não é prazer pelo que você encontra, é prazer pela possibilidade de encontrar algo. O mesmo circuito que fazia nossos ancestrais caçar frutos e explorar território, agora é estimulado por notificações, reels e a ideia de
talvez tenha algo novo no feed. A ironia, essa expectativa nunca se completa. Então, você continua repetindo o ciclo: abrir, rolar, fechar, abrir de novo. Um ritual moderno de ansiedade, mascarado de passatempo. Psicólogos chamam isso de recompensa variável intermitente. Cassinos usam a mesma técnica, e o seu cérebro, sem perceber, está jogando caça-níquel das redes sociais 20 vezes por hora. Parabéns, você não está entediado, só neurologicamente domesticado. Número 2. Falar sozinho. Todo mundo fala sozinho. Uns chamam de processar pensamentos, outros de conversar com o universo. Mas, biologicamente, isso é o diálogo interno externalizado. Um truque do cérebro para organizar o caos mental. Quando você fala em voz alta, ativa tanto o sistema de linguagem quanto o auditivo. Ou seja, você pensa e ouve o próprio pensamento, como se fizesse uma dupla checagem cognitiva. É um jeito de tornar ideias mais concretas e de acessar áreas de memória associadas à linguagem. Crianças fazem isso naturalmente e adultos continuam só que escondendo. Aliás, pessoas que falam sozinhas tendem a ter melhor foco e controle emocional, segundo estudos da Universidade de Wisconsin. Isso porque verbalizar pensamentos reduz a sobrecarga mental e ajuda o cérebro a priorizar o que realmente importa. Então, não, você não tá ficando maluco. Você só tá participando de uma reunião interna, sem ata, sem café e com 100% de eficiência emocional. Número 1. Rir quando estamos nervosos. Poucas coisas são tão confusas quanto o riso no meio do pânico. Você tá numa situação tensa, com medo, e o corpo decide que é hora de rir. Parece absurdo, mas é um reflexo fisiológico real. Rir sob estresse é uma reação de dissonância emocional. O cérebro tenta equilibrar a tensão excessiva disparando um sinal de alívio. A risada atua como um curto-circuito emocional, libera endorfina, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e impede que você entre em colapso total. Em termos simples, o corpo percebe o caos e responde com: ok, vou fingir que está tudo bem até eu acreditar nisso. É uma tentativa de restaurar controle, mesmo que através de uma gargalhada desesperada. E socialmente, rir também desarma o perigo. Em grupos, o riso pode sinalizar: não sou uma ameaça, ou não entendi, mas quero me enturmar. Ou seja, seu corpo pode estar em pânico, mas ainda assim preocupado com o que os outros vão pensar. Resumindo, quando você ri no pior momento possível, não é falta de empatia, é pura biologia tentando salvar sua sanidade. Seu sistema nervoso, basicamente, está tentando te enganar. Por amor. E aí, qual dessas coisas você faz com mais frequência? Porque, convenhamos, a lista é longa e o cérebro é um show de esquisitices. Comenta aqui embaixo qual dessas manias te pegou em cheio ou se você tem uma ainda mais estranha. Quem sabe ela aparece no próximo vídeo.